Muito antes de existirem cidades, agricultura ou mesmo linguagem estruturada, a humanidade vivia cercada por um mundo selvagem e imprevisível. À noite, o escuro era absoluto. Os ventos sopravam frios, predadores rondavam em silêncio, e cada sombra podia esconder um perigo. Nossos ancestrais se refugiavam em cavernas, tremendo não apenas de frio, mas da total falta de controle sobre o próprio destino. O mundo era dos instintos, e a espécie humana parecia frágil demais para sobreviver por muito tempo. Mas tudo mudou no dia, ou na noite, em que um grupo de hominídeos se aproximou de algo que jamais havia sido dominado. Uma força brilhante, quente e viva, que crepitava no chão, após um raio atingir um tronco torcido ao fogo. E eles não sabiam, ainda, que estavam prestes a descobrir o poder que mudaria para sempre o rumo da civilização. Quando aquela chama iluminou, pela primeira vez, os olhos de nossos ancestrais, a história humana ganhou uma nova luz, literalmente. E foi ali, diante daquele pequeno clarão vacilante, que a humanidade deu seu primeiro grande passo rumo ao futuro. O fogo rugia baixo, como um anima. Adormecido. Nossos ancestrais o observavam com cautela. A chama era bela, mas também assustadora. Ninguém ousava tocar. Ninguém sabia se aquilo era amigo ou inimigo. Mas havia algo hipnotizante naquele brilho laranja que cortava a escuridão. Ele aquecia. Ele afastava predadores. Ele trazia luz para onde só existia medo. Aos poucos, alguns membros do grupo começam a se aproximar. Primeiro com galhos longos, depois com pedras, tentando entender como mantê-lo vivo. Era como cuidar de um ser poderoso que não falava, mas exigia atenção. E, naquela noite, pela primeira vez na história humana, uma chama foi alimentada pelas mãos do homem, não pela força da natureza. O fogo havia se tornado um aliado, mas será que eles conseguiriam mantê-lo vivo e aprender com ele? A resposta mudaria tudo. Manter o fogo aceso não era simples. A qualquer descuido, o vento o apagava, ou a uva o devorava sem piedade. Aquele pequeno grupo ou dias observando a chama. Eles aprenderam que alguns galhos queimavam rápido demais, enquanto troncos grossos queimavam devagar, como se respirassem lentamente. Foi assim que surgiu o primeiro conhecimento transmitido de geração em geração. A arte de alimentar o fogo. As crianças iam em silêncio, maravilhadas. Os mais velhos discutiam gesticulando, apontando, tentando entender seu comportamento. Era a primeira ciência, ainda sem nome, mas cheia de curiosidade. E algo inesperado aconteceu. Quando perceberam que podiam transportar brasas envoltas em folhas e musgos, os humanos descobriram que poderiam levar o fogo para qualquer lugar. Não precisavam mais esperar um raio cair ou um galho seco se chocar por acaso. O fogo agora era portável. Era parte da vida. Era parte deles. Mas ainda restava a questão mais importante. O que poderiam criar com ele? Ao dominar o fogo, nossos ancestrais descobriram algo extraordinário. Quando a chama toca, vê a certos alimentos, o cheiro mudava, o sabor mudava, a textura ficava macia, agradável, diferente de tudo que já haviam provado. Foi assim que, quase sem perceber, eles inventaram o primeiro cozimento da história. A carne, antes dura e difícil de mastigar, se tornava mais leve. Tubérculos antes tóxicos podiam, de repente, ser consumidos sem risco. O fogo não apenas iluminava, ele transformava.
O grupo começou a se reunir ao redor da chama todas as noites. Riam mais, conversavam mais, compartilhavam histórias, medos e descobertas. O fogo, como um coração pulsando no centro da comunidade, aproximava as pessoas. Pela primeira vez, a humanidade descobria o significado de lar, mas as mudanças não parariam ali. O fogo abriria portas para invenções que mudariam o rumo do mundo. E a próxima delas estava prestes a surgir, à medida que o uso do fogo se tornava parte da rotina. Algo ainda mais profundo começou a acontecer. Os primeiros humanos perceberam que a chama tinha um poder além de cozinhar, aquecer. Ela podia transformar matérias-primas. Ramos secos viravam carvão. Pedras expostas ao calor rachavam e se moldavam. Certos minerais, quando colocados perto de a brasa, mudavam completamente de cor e de textura. Foi o nascimento da curiosidade tecnológica. Observando essas transformações, nossos ancestrais começaram a experimentar, tocar, testar, esquentar, quebrar, reconstruir. E assim surgiu a primeira grande invenção feita com o auxílio do fogo. As ferramentas endurecidas pelo calor, lanças mais resistentes, pontas de madeira carbonizada, duráveis como pedra, armas e utensílios que tornavam a caça mais eficiente e a sobrevivência mais possível. O fogo não era mais apenas um companheiro. Ele se tornava um professor silencioso, despertando na humanidade o desejo de descobrir, criar e transformar o mundo ao redor. E essa nova relação, de mente para matéria, estava prestes a levar a humanidade ao próximo passo de sua evolução. Com o fogo moldando ferramentas, cozinhando alimentos e afastando predadores, algo ainda mais profundo começou a nascer. A conexão entre as pessoas. As noites, antes escuras e silenciosas, transformaram-se em encontros ao redor da luz tremulante. Naquele círculo iluminado, os humanos passaram a fazer algo revolucionário: compartilhar histórias. Ali, diante da chama viva, surgiram as primeiras narrativas sobre caçadas, espíritos ancestrais, medos e esperanças. A voz humana, ecoando sob as estrelas, tornou-se um instrumento tão poderoso só quanto as novas ferramentas feitas com o calor do fogo. E, enquanto as histórias circulavam, os laços se fortaleciam, criavam-se alianças, nasciam tradições. A comunidade se moldava, assim como a madeira endurecida pela brasa. O fogo não apenas aquecia corpos, ele aquecia a noção de humanidade. Mas a jornada estava longe de terminar. O fogo ainda tinha um último presente a oferecer. Um presente que muda. Ria não só o modo de viver, mas o próprio futuro da civilização. Com o tempo, nossos ancestrais perceberam que o fogo oferecia algo ainda maior do que calo. Proteção e alimento. Ele oferecia controle sobre o ambiente. Com tochas, podiam explorar cavernas escuras. Com fogueiras, transformar noites perigosas em noites seguras. Com brasas constantes, manter a comunidade unida e ativa mesmo nos dias mais frios. E dessa nova relação com a natureza nasceu algo grandioso: o domínio do mundo ao redor. O fogo deu à humanidade o primeiro passo rumo à agricultura, ao metal, às cidades, às leis, ao conhecimento. Tudo começaria, de certa forma, ali, na chama ancestral que brilhou pela primeira vez no meio da noite. O fogo transformou a vida. E, ao mesmo tempo, a vida transformou o fogo. O que começou como um lampejo de medo tornou-se o símbolo máximo da inteligência humana. E assim, naquela noite distante, dia nítida luz que dançava nas sombras, nasceu não apenas a sobrevivência, mas o início da civilização.